ter uma aula interativa sobre o Império Bizantino. Então, desde já, eu peço para vocês seguirem o meu canal no YouTube, Histórias Sem Fronteiras. Dá uma força para nós lá, pessoal. Conto com o like de vocês e vamos lá para a aula. Pessoal, como vimos anteriormente, o Império Romano ele se dividiu em duas partes, correto? Ele se dividiu em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. A parte ocidental, ela foi dividida em vários mini-reinos. Esses mini-reinos ficaram conhecidos como reinos germânicos. Dentre os principais destacam-se os francos, os saxões, os anglos, os lombardos, os visigodos, entre outros. Então, pessoal, o que acontece? Isso foi a porção ocidental do Império Romano. Agora, o que aconteceu com a parte oriental? A parte oriental, ela continuou nativa. Só que ela recebeu o nome de Império Bizantino porque a capital era a cidade de Bizâncio, lá na Ásia Menor, no atual território da Turquia hoje. E então, pessoal, ele foi um império muito assim, como que eu falo, organizado, estruturado. Por quê? Ele aguentou ainda, ele aguentou durante muito tempo as invasões, as investidas dos inimigos. Então, vamos falar, hoje iremos falar um pouquinho, iremos fazer um breve resumo sobre a civilização bizantina. A civilização bizantina A civilização bizantina, ela, ela foi uma civilização que misturou elementos da cultura grega, romana e oriental, adotando o grego como língua oficial, e ela era uma civilização cristã. Então, pessoal, ela valorizava os estudos da literatura, das ciências, da filosofia e do direito, difundidos nas várias escolas e bibliotecas construídas na cidade de Constantinopla. Por que iremos falar? Guardem bem esse nome, Constantinopla. Por que esse nome é importante? Porque todo o panorama da Idade Média europeia ela vai gerar em torno dessa cidade. Com o passar dos anos, Constantinopla tornou-se um dos principais centros comerciais e urbanos da Europa. Vários mercadores viajavam até meses para fazer negócio na região, porque fazia parte da costa do Mediterrâneo. Então, nas feiras locais, podia-se comprar e vender uma variedade enorme de produtos, tais como seda da China, especiarias da Índia, além de joias e tecidos luxuosos fabricados pelos artesãos bizantinos. Aí, pessoal, para a gente entender aqui, como que vocês deveriam imaginar o dia a dia dos bizantinos? A agricultura era a base da economia bizantina, mas graças às intensas atividades urbanas e comerciais, banqueiros donos de oficinas e artesãos e mercadores tinham tanta importância social quanto os grandes proprietários de terra. Então eles eram considerados a elite da sociedade bizantina. Em Constantinopla, antiga Bizâncio, não havia locais diferenciados para a construção de moradia de ricos e pobres. Era como se tivesse uma certa igualdade, gente. Residências luxuosas, sobrados de madeira ocupados pela população meio de casebres, eram construídos lado a lado das casas dos mais ricos. Então, não tinha, não tinha uma certa mobilidade social aí no Império Bizantino. A cidade tinha água canalizada e coleta de esgoto. É, Só que o esgoto é coletado por um sistema subterrâneo, por túneis, tipo as redes de esgoto hoje em dia. Era despejado no mar. A vida urbana em Constantinopla concentrava-se praticamente em torno de três grandes construções: a Catedral de Santa Sofia, o Hipódromo e o Palácio Imperial, representando respectivamente as atividades religiosas, as diversões e o poder político. Então, pessoal, se a gente for fazer uma análise do Império Bizantino, ele era um império até organizado politicamente e socialmente. Então, é, e dentre os pontos turísticos aí do antigo Império Bizantino, podemos destacar a Catedral de Santa Sofia. A vida familiar. Na sociedade bizantina, o casamento era decidido pelos pais dos noivos, como se fosse na Índia hoje.
que levava em conta interesses como alianças de família e dote, por exemplo. Segundo a lei, as meninas casavam-se após os 12 anos e os meninos após os 14. Aí funcionava tipo o sistema de dotes. Quem oferecia o maior dote ficava com a mão da filha do patriarca da família. A civilização. O casamento dos nobres era, na maioria das vezes, um acontecimento diplomático, era um conflito de interesse. Casava-se um nobre lá do Império Bizantino com algum membro de algum outro reino, com o intuito de fortalecer laços políticos e militares. No caso do imperador, quando chegava a hora dele casar, um grupo de funcionários realizava a procura da noiva nos territórios do império. E eles não saíam para fora do império, gente. Embora as candidatas eram classificadas de acordo através de um desfile. Aqui tinha um perfil mais próximo de nobre, o soberano fazia essa escolha. Era ele que escolhia a noiva. Embora esse processo fosse tradicional, nem todas as imperatrizes foram escolhidas assim. A civilização bizantina valorizava muito a educação das crianças, tanto as ricas quanto as pobres. Tanto os ricos quanto os pobres podiam mandar seus filhos para as escolas, mas apenas os mais ricos chegavam aos estudos avançados de filosofia, matemática, medicina e astronomia. A igreja sustentava a maioria das escolas e o ensino religioso era prioridade, mesmo nas escolas leigas. O que significa o termo leiga? Aqui, falando do ponto de vista religioso, é aquilo que acredita em denominações contrárias ao cristianismo, gente. Então, a igreja era a principal financiadora da educação bizantina naquela época. Já a mulher, então, só tinha muito rico, só estudava de maneira avançada quem era mais rico. Mas isso quer dizer que todo mundo tinha oportunidade de estudar, porém os mais pobres tinham certas restrições, enquanto os mais ricos avançavam mais em seus estudos. Diante disso, como que viviam as mulheres bizantinas na época lá? A situação da mulher bizantina era privilegiada se comparada às de outras sociedades da época, principalmente as sociedades do mundo antigo. Na educação dos filhos, a mãe tinha autoridade equivalente ao do pai, então eles tinham autoridade meio que igual. Na educação dos filhos, os documentos do período indicam que várias obras de caridade, como a construção de creches, hospitais e asilos para idosos, foram realizadas por iniciativa de mulheres. As mulheres bizantinas, gente, tinham como principal característica a caridade. Elas pensavam nas próximas pessoas. Então, elas tinham bastante destaque, elas tinham bastante destaque na sociedade bizantina na época. Beleza. Como citamos anteriormente, a civilização bizantina formou o Império Cristão. Apoiando-se na religião, os imperadores bizantinos, que ficaram conhecidos como basileus, diziam-se representantes de Deus na terra e sustentavam que exerciam poder em nome de Deus. Por isso dizemos que o Império Bizantino era uma teocracia, isto é, uma forma de governo que considera a autoridade do governante, que a autoridade do governante é dada por Deus ou por Deus. Então era como se fosse um faraó no Egito, só que o faraó ele acreditava em deuses voltados para a natureza, enquanto aqui no cristianismo, no Império Bizantino, eles acreditavam no Deus como entidade divina, como acreditamos hoje. Como tinha sucedido os imperadores de Roma, diziam governar com a ajuda divina, os basileus queriam o controle da Igreja Católica e de todas as regiões que haviam pertencido ao antigo Império Romano. Lembra lá do Império Romano do Ocidente? As regiões germânicas, essas coisas? Então, essas regiões. Então, se eu perguntar na provinha lá quando fomos fazer quem que eram os basileus, vocês vão falar que eram os imperadores do Império Bizantino, que acreditavam que exerciam o poder em nome de Deus. Então, nessa pretensão, os imperadores eles eram apoiados pelo poderoso patriarca de Constantinopla, que era como se fosse o líder, o líder do Império Bizantino. O Papa, sediado em Roma, resistia às tentativas de domínio do imperador bizantino. Aí, ó, já começa a ter
um choque de interesses aí. Enquanto os bizantinos se recusavam a aceitar o Papa como chefe de todos os cristãos, além disso, havia diferença de crenças e políticas e práticas religiosas. Essas diferenças cresceram e levaram ao rompimento do Império Bizantino com o Império com o Papa com Roma em definitivo. Então, em 1054 a Igreja Católica acaba se dividindo em duas principais vertentes. Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, no Ocidente, e Igreja Ortodoxa Grega, no Oriente, com sede em Constantinopla. Essa divisão ficou conhecida como o Cisma do Oriente. E ela perdura até os dias de hoje. Então, se eu perguntar para vocês o que foi o Cisma do Oriente, vocês vão me falar assim, que foi a divisão da igreja Católica em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa Grega. Certinho, gente? Alguma dúvida? Vamos continuar então. Em 527, entre 527 e 565, no governo de Justiniano, o Império Romano do Oriente atingiu seu apogeu, atingiu seu principal, seu destaque. Justiniano ordenou a construção da Catedral de Santa Sofia, sede do Patriarca de Constantinopla e local da coroação dos imperadores bizantinos. Além disso, fez campanhas militares no Ocidente, conquistando dos germânicos a parte do norte da África, a Sicília e outras ilhas do Mediterrâneo, a Península Itálica e um trecho da Península Ibérica. Outra realização de Justiniano foi a organização das leis. Em seu governo, ele nomeou uma comissão de estudiosos que reuniu, estudou, revisou e atualizou as antigas leis romanas. Essas atualizações, gente, ficou conhecido como Corpus Juris Civilis, também chamado Código Justiniano, que atravessou os séculos e inspirou o Código Civil de muitos países, entre eles o Brasil. Então, essas leis que conhecemos hoje, gente, o nosso Código Civil brasileiro, ele foi baseado lá atrás no Código de Justiniano, lá no Império Bizantino. Beleza, mas nem todo grande império, ele mostra seus sinais de fraqueza também. Então, as contínuas lutas entre pelo poder no território bizantino, as despesas elevadas do Estado e as guerras com os povos vizinhos foram os principais fatores que explicam o declínio do Império Bizantino. Também acredita-se também que o declínio se deu também pela sucessão de conflitos entre as duas igrejas, a Igreja Católica Apostólica, que é a Igreja de Roma, e a Igreja Oriental de Constantinopla. A, o que prejudicou muito a economia bizantina, pois a economia ela era financiada a maior parte pela Igreja Católica. Então, diante desse cenário, em 1453, quando os turcos otomanos originários da Ásia invadiram e saquearam Constantinopla, a capital do Império Bizantino, era praticamente tudo que representava do Império Romano. Atenas foi conquistada entre 1456 e 1458 e a cidade de Trebizonda, que é situada na atual Turquia, foi conquistada em 1461. Diante dessas conquistas, acabava assim o Império Bizantino. Então, o fim do Império Bizantino em 1453, com a tomada de Constantinopla, marca o fim da Idade Média, gente. Curiosidade: a cidade, a cidade de Constantinopla recebeu o nome de Constantinopla em homenagem ao imperador Constantino, que foi um grande líder que ficou marcado pelo desenvolvimento do Império Bizantino. Antes, a cidade chamada Bizâncio, é, chamava Bizâncio. Aí, como uma forma de homenagem, Constantino decretou que que a capital do Império de Bizâncio passaria a se chamar Constantinopla, que foi conquistada pelos turcos otomanos, como eu citei anteriormente, em 1453, pelos turcos otomanos. Essa foi a nossa aula sobre o Império Bizantino. Espero ter atingido todas as expectativas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.